Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês acreditam que ontem, no dia 1º de maio, no dia do trabalho, foi confirmada a maior teoria da conspiração contra o governo Bolsonaro e por tabela? Na verdade, não é uma conspiração contra o Bolsonaro, é contra você e contra todos nós, é contra o Brasil. Em poucos meses, num ambiente completamente hostil, fechando torneiras de desperdício, bolsa pesca que eu mostrei para vocês, criptomoeda indígena que ia dar um prejuízo de milhões, os aviões do SUS e etc, tá? Sob um ataque cerrado de toda a grande mídia, Bolsonaro está encaminhando agora medidas bombásticas para favorecer o Brasil ao Congresso, que é a reforma da Previdência, que em momentos anteriores foi defendida por Dilma e que agora a esquerda se mobiliza para enfraquecer com o único intuito de impedir a continuidade de uma possível reeleição de Bolsonaro e também, além disso, encaminhando o pacote anticrime de Sérgio Moro. Como se não bastasse, Bolsonaro ainda trouxe a MP da Liberdade Econômica que desembaraça totalmente o empreendedorismo e eu pergunto para vocês, tá? Com sinceridade, qual governo anterior atuou tão estrategicamente em prol do país em apenas 100 dias? Nenhum. Isso é uma revolução. É uma revolução para quem gosta de trabalhar, para quem quer ganhar dinheiro, abençoar sua família, ter um negócio legal. Mas o grande problema é que adeptos da seita esquerdista continuam jogando contra o país em prol de quem nos conduziria para mais próximo do que a Venezuela vive hoje, tá? Dessa democracia venezuelana que está fazendo essa arruaça toda. Já que eu falei de Venezuela, está circulando na internet um vídeo horroroso. Já estava circulando um vídeo de tanque de guerra atropelando as pessoas. Agora está circulando um vídeo horroroso de policiais dando tiro. Não é tiro de bala de festim, nem jogando gás lacrimogêneo. É tiro de bala para cima dos manifestantes. Tá um negócio asqueroso, tá? E Bolsonaro já alertou que nós podemos ter um problema sério. Então fica uma dica legal para você, tá? Se você tem automóvel, abastece bem o teu carro, deixa o tanque cheio, porque a crise na Venezuela pode fazer o preço do petróleo no Brasil subir muito, tá? Bolsonaro disse o seguinte: preocupação existe sim com essa ação, com embargos, os embargos americanos, né? O problema na Venezuela, o preço do petróleo, a princípio, sobe, né? A gente tem que se preparar, dado a política da Petrobras, de não intervenção da parte do governo, mas poderemos ter problema sério dentro do Brasil devido ao que acontece lá. Então você fica ligado, tá bom? Tô avisando antes para você não se desesperar, como naquela época da greve dos caminhoneiros, ficou todo mundo em pânico, tá bom? Agora, a grande questão, né, do tema de hoje, né? Foi confirmada a maior conspiração contra o Brasil, não é nem contra o governo Bolsonaro, contra o Brasil. E saiu da boca do deputado Paulinho da Força, né, que é o presidente da Força Sindical, que ele disse o seguinte, né? Precisamos fazer uma reforma que não garanta a eleição de Bolsonaro. Ou seja, aquilo que o Lauro Jardim divulgou há muito tempo atrás, que deputados importantes estavam falando isso, que eles tinham que aprovar uma reforma de no máximo 500 bilhões de reais para não garantir a eleição de Bolsonaro e torná-lo invencível em 2022, agora está confirmada pela boca do Paulinho da Força, né? Ele disse o seguinte, né? O que estamos discutindo dentro do Centrão é que precisamos fazer uma reforma que não garanta a eleição de Bolsonaro, tá? Ele ainda disse o seguinte: 800 bilhões garantem de cara a reeleição dele. Se dermos 800 bilhões, como disse ele, significa que nos últimos 3 anos de Bolsonaro há 240 bilhões ao ano para gastar. Eu acho que temos de ter em torno de 500 bilhões. 600 bilhões de reais de economia nos 10 anos seria o limite para essa reforma. Além disso, ele acrescentou, estou me referenciando a uma matéria do Antagonista, o link está aqui embaixo. Com esse discurso, tenho certeza que a gente traz todo mundo do Centrão, porque ninguém quer a reeleição de Bolsonaro. Ninguém lá dos deputados. Então, o que é isso? Isso é uma conspiração para derrubar Bolsonaro, mas é uma conspiração que destrói o Brasil. Então, esse pessoal está lutando contra o Brasil. É um negócio absurdo. E, além disso, a CUT lançou uma plataforma virtual para pressionar os parlamentares a votar contra a reforma da Previdência. Um negócio absurdo, tá certo? Foi lançado ontem, no 1º de maio, Dia do Trabalhador. A Central Única dos Trabalhadores lançou a plataforma virtual chamada Na Pressão, para que a população pressione os deputados e senadores a votarem contra a reforma da Previdência, que defende e valoriza exatamente os trabalhadores, tá? Os trabalhadores assim, as pessoas mais simples, se aposentam 10 anos depois do que o patrão.
Então vai fazer o patrão se aposentar na mesma época que o trabalhador, vai homogeneizar. Pessoal lá, os deputados federais que têm aposentadoria especial lá de 30 mil vão ganhar 5 mil e pouco, tá certo? Então é uma insanidade isso. Não aprovar a reforma da Previdência só vai destruir o Brasil e favorecer as superaposentadorias, tá? Um negócio grotesco e absurdo. Então, pessoal, estou pulando aqui algumas matérias também, né? Tem algumas matérias da Venezuela que eu vou deixar aqui embaixo, tá? O líder do PP falou que isso aí é completamente loucura, né? Que isso aí não faz sentido. E uma coisa interessante, tá? Para terminar aqui, as outras notícias eu vou deixar aqui embaixo, para o vídeo não ficar muito longo. Olha que interessante isso, tá? O que a Janaína Pascoal escreveu no Twitter. Vamos pensar no Brasil e deixar as eleições para depois. O foco no presente é o que falta. A reforma da Previdência será a maior reforma social dos últimos tempos. Ela é necessária, todos sabem, apesar de não reconhecerem. Agora, a parte mais importante do que ela disse. Se há medo de Bolsonaro concorrer à reeleição, significa que eles já acreditam que o governo está indo bem. Estão entendendo? Quando eles tentam atrapalhar a reeleição de Bolsonaro, tentando sabotar a reforma da Previdência, significa que eles já estão com medo da reeleição, porque eles sabem que as chances são enormes, porque eles sabem que o governo está indo bem. Então aqui é para a gente celebrar também. Vamos fazer uma festa que a esquerda, ao tentar sabotar a reeleição de Bolsonaro, eles já estão dando a reeleição como certa, ou seja, reconhecendo que o governo está bem, por isso ele tem grande chance de reeleição. Então, até a esquerda, a oposição, está reconhecendo que o governo Bolsonaro está indo muito bem. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Forte abraço.